Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. O que nós vimos hoje de manhã, na apresentação das crianças, tem como essência uma palavra-chave que está no certificado. A orientação que os pais assumiram responsabilidade de orientar os seus filhos no caminho do Senhor. Significa que você, pai, como sacerdote do lar, como diz as Escrituras, se não sabia, agora está sabendo, você é o sacerdote da sua casa. Você fez um voto. É melhor, a Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Você fez um voto. E o voto foi de discipular o seu filho. Tudo que você sabe sobre Deus, sobre as obras de Deus e o propósito de Deus para com o ser humano, tudo que você sabe, você vai ensinar. Se você não sabe, vai ter que aprender primeiro e poder então comunicar para o seu filho. Quero falar hoje sobre o significado e o propósito do discipulado. E eu busquei nas Escrituras uma passagem onde Jesus, aquele que veio estabelecer na terra, não só o princípio, mas o método do que seja o discipulado. Ele vivenciou isso na prática. E ele designou seus seguidores, aqueles que ele selecionou, que criam nele, para desenvolver, para fazer esta obra do discipulado. O texto que nós vamos ler está em Evangelho de João, capítulo 17. Como o texto é longo, nós vamos ler apenas alguns versículos, do 6 ao 21. O texto diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. São palavras de Jesus em oração a Deus, certo? Jesus em oração, ele diz a Deus: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Grave isso. Pessoas que o Pai deu para Jesus. O próprio Jesus tinha pregado dizendo: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for trazido. Ninguém é discípulo de Jesus sem que o Pai tenha escolhido. Essa é a doutrina da eleição. E Jesus fala dos eleitos. Esses eleitos são os que creem nele. E Jesus ora em favor deles, dizendo a Deus. Verso 7. Não, verso 6 ainda. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado tua palavra. Grave isso. Agora, eles reconhecem, ou seja, têm consciência, que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo,
guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam unidade. Assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todos nós, sem exceção de ninguém, somos frutos do ministério de crentes que nos antecederam na fé em Cristo. O texto bíblico que nós lemos nos revela que o plano de Jesus para nós é o mesmo que ele teve para com seus primeiros discípulos. Isto diz respeito ao significado e propósito do discipulado cristão. A pergunta que você talvez esteja fazendo agora é: o que é discipulado? Provavelmente você já viu muitas respostas, revistas, escritores, etc., pregadores, mas o sentido etimológico dessa palavra, discipulado é uma relação pessoal comprometida, na qual um discípulo maduro ajuda outros discípulos a se tornarem imitadores de Jesus Cristo, em seu caráter, conduta e ministério. Quando eu estudei pedagogia, eu aprendi lá que existe uma relação chamada ensino-aprendizagem, em que o que ensina, professor, ele é educador, e o aluno é aprendiz. Portanto, a ideia de discipulado é que o discípulo é aluno e professor é mestre. Curso de mestrado existe para preparar homens e mulheres, pessoas que vão exercer a docência no nível superior. A cátedra é uma palavra em latim que quer dizer cadeira. É o lugar onde o mestre sentava para ensinar. Isso é algo antigo. Na sinagoga, quando o rabino pega a Torá, o livro da lei, e ele lê o texto da palavra de Deus, ele devolve para um assistente e ele senta na cadeira para ensinar. É daí essa tradição muito antiga, que Jesus disse, na cadeira de Moisés. Lembra dessa expressão? Os fariseus se sentavam para ensinar.
Ou seja, existe um nível de status, de autoridade que o mestre tem. E os alunos o escutam de tal forma que o conteúdo que vão ouvir, vão aplicar na sua vida, com o propósito de aperfeiçoá-los. O objetivo de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que essa imagem foi deformada pelo pecado, o ser humano se tornou degenerado. E o Evangelho proclama uma regeneração. Significa reverter o quadro. Por isso, os degenerados são regenerados, nascidos de novo. E agora vão começar um novo aprendizado. A sua mente vai ser agora esvaziada de tudo do mundo. Haverá um processo de renovação do entendimento, para que todos possam realmente compreender e executar, realizar, praticar a vontade de Deus, a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Esse é um processo chamado discipulado. Então, esse discipulado significa isso. Agora, eu gostaria que nós pudéssemos entender com mais detalhes tudo o que, neste tempo tão escasso, nós vamos então explicitar em termos de conceitos e propósito. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o conceito de discípulo. Já falei que discípulo é aluno, ele é aprendiz. E por ele ser aprendiz, ele não sabe. O que ele sabe é que os pais puseram na mente dele. Ou que Deus aprova ou reprova, mas já está na mente deles. Agora, a verdade que Jesus proclamou vai ser inserida na mente, vai descer para o coração, vai produzir fruto, e essa personalidade vai ser transformada. O indivíduo, a Bíblia diz isso, ele será nova criatura. As coisas velhas do seu passado acabou. O batismo simboliza o fim, o término de um passado que não vai ser mais repetido. É a morte de um pecador e a ressurreição de uma nova criatura. E essa nova criatura haverá, portanto, de ser um discípulo de Jesus. Tudo que Jesus revelou, tudo que ele ensinou, os apóstolos preservaram e reproduziram na igreja. E, portanto, a grande comissão que Jesus entregou aos seus discípulos foi, quando ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Verbo fazer. E o substantivo como objeto do verbo fazer. Fazer o quê? Fazer discípulos. Esses discípulos serão, portanto, em todas as etnias, povos, raças, línguas e nações, sem limite de fronteira geográfica. Ensinando-os é ensino. Existe uma relação de mestre e aluno, mestre e discípulo. Ensinando-os a guardar. Esse guardar não é armazenar, é praticar, observar na prática do dia a dia. Todas as coisas, não algumas delas, mas todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandado é ordenado, não é sugerido. O que Jesus mandou. Ele, como tem autoridade sobre os céus e a terra, ele está ordenando. E se alguém faz parte do reino de Deus, ele vai obedecer. E se não obedece, é rebelde. Se é um rebelde, vai ser disciplinado.
E se ele não sofre a disciplina do Senhor, é porque o Senhor não o reconhece como filho. É joio no meio do trigo. É um filho do diabo plantado na igreja. Não faz parte dela. Mas se ele é um súdito verdadeiro do reino de Deus, o Sermão do Monte deixa isso muito claro. Ele haverá, portanto, de seguir Jesus, obedecer a Jesus, reconhecendo a sua autoridade, e vai praticar a justiça, tudo que diz respeito aos valores centrais do reino de Deus. Então, um discípulo é um aprendiz que adota seu mestre, que é Jesus, como referencial de vida. E, portanto, ele vai fazer de Jesus seu referencial de vida nos seguintes aspectos. Primeiro, semelhança. Em Mateus 10, de 24 a 25, Jesus diz explicitamente: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Em outras palavras, há uma relação de autoridade em que o discípulo, ele vai reconhecer que ele está aprendendo tudo que o mestre sabe, tudo que o professor ensina, para que ele se torne alguém que tenha o status que o professor tem, que seja competente para expor o que o professor expõe, que ele tenha a habilidade de exercer o ministério que o professor também exerce. É assim na igreja, discipulado é isso. Portanto, ele se assemelha, basta ao discípulo ser como o seu mestre. No seminário, estava dando aula de teologia, e um aluno ficou de pé. Desculpe a referência à experiência pessoal. Eu tenho recebido advertências da minha esposa para não compartilhar isso, porque parece que soa como se fosse uma propaganda da minha pessoa. Não, eu estou compartilhando testemunho de vida, fruto daquilo que a palavra de Deus nos ensina para praticar e funciona. Um aluno se levantou e disse: pastor Vidigal, Deus me chamou para ser pastor, mas eu quero ser como o senhor é. Pastor, eu quero saber o que o senhor sabe. Pastor, eu quero fazer o que o senhor faz. Por favor, me ajude a ser como o senhor é. Deixa ele falar. Aí esvaziou. Você terminou? Terminei. Você não é desafiado por Deus a ser como eu sou. Embora o apóstolo Paulo tenha dito: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, significa: não me imitem, imitem Jesus tal como eu também imito Jesus. Isso é um princípio. Ou seja, então você, se quer parecer comigo, então vamos fazer o seguinte: você e eu vamos imitar Jesus, e se nós imitarmos, nós vamos ser parecidos. Topa? Topa, pastor. Esse é um princípio do discipulado. Você não tem que pregar na postura que o pastor prega. Você não tem que entonar a voz como o pastor entona, meus amados irmãos. Não, você não tem que imitar a voz de ninguém. Você é você. Mas aquilo que você fará como discípulo é o que o mestre lhe ensinou. E esse mestre, ele habilitou mestres na igreja. E o discípulo é semelhante. A segunda coisa é que o discípulo, o segundo aspecto é a lealdade. Em João capítulo 8, presta atenção. Em João capítulo 8, versículo 31.
Veja o que Jesus disse para os seus discípulos. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eram crentes já, crentes em Cristo. O que Jesus disse para eles? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, vocês vão estar qualificados como meus discípulos se na sua prática de vida estas coisas que eu ensinei estiver sendo realizado. Se você acumula informações, verdades na sua mente que não aparecem nas suas obras, na sua conduta, na prática, isso não valeu nada. O mundo acadêmico já está cheio de gente com a mente já superlotada de ensinos que não praticam. Fui convidado pelo diretor da FABAPA para fazer doutorado. Eu não quero fazer doutorado. Eu quero produzir conteúdo para a Igreja de Jesus Cristo. E eu orei a Deus. Eu pedi isso a Deus. E Deus me ouviu. Não vou dizer mais o resto, porque alguns aqui já sabem do que eu estou falando. Lealdade. Vós, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí ele acrescenta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O terceiro aspecto de um discípulo de Jesus Cristo é o altruísmo. O capítulo 13 de João, versículos 34 e 35, Jesus revela, mostra que um seguidor dele, um seguidor de Cristo, um discípulo verdadeiro é um seguidor abnegado, que ama como o mestre amou. Ele tinha pregado para eles dizendo o seguinte, antes: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu seguidor, primeira coisa, exigência, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Você vai ter que romper com seus projetos, com o seu eu. Vai desistir de ser o cara. Não. Vai ter que ser humilde. E a humildade suficiente para que você desfaça de tudo que você julga, que tem orgulho do que aprendeu, para começar da estaca zero. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele era um poliglota. Saiba disso. Paulo não era analfabeto. Paulo era um rabino. Ele era um erudito de dupla cidadania. Cidadania romana e cidadania judaica. Ele falava e escreveu em grego. Ele pregava em latim para os romanos, pregava em grego para os gregos, onde ele estivesse. Ele pregava no idioma dos seus ouvintes. Portanto, queridos, e ele pregou em todas as áreas geográficas do Império Romano. Ele, portanto, ele se tornou um sábio. E ele, quando escreveu a carta aos Gálatas, quando ele tomou conhecimento de Jesus e do Evangelho, ele disse: eu considero tudo que eu aprendi como... Eu não posso usar a palavra porque ela é chula. Mas ele escreveu assim. Ela foi traduzida como histérico. Qual é a palavra chula que a gente dá para... Me perdoe, pastor. Cocô. Paulo diz, tudo que eu aprendi, toda essa sabedoria da cultura romana e grega, tudo isso é cocô. Está escrito em Gálatas. Portanto, ele optou por fazer de Cristo o seu referencial. E chegou a dizer, portanto, que ele era imitador de Cristo. Então vejam bem,
O verdadeiro discipulador, o discípulo é alguém que ele é semelhante ao mestre, ele é leal porque obedece ao mestre, e ele pratica o amor, o altruísmo. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz, presta atenção. Novo mandamento, 33, 34 e 35, está certo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão os de fora, que sois meus discípulos. O que vai credenciar alguém perante o mundo que é um discípulo de Jesus Cristo? Se tiverdes amor uns para com os outros. Você não é obrigado a me amar. E nem eu sou obrigado a lhe amar. Mas eu tenho um dever moral e espiritual de proceder como Jesus procedeu. E ele disse, se teu inimigo te bater na cara, volta. A outra, não é significa, bate aqui desse lado também. Não, não. Era uma prática que ele virava as costas e saía humilhado, sem evitar. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Eu já recebi 2 ameaças de morte. E aqui eu estou vivo. E o primeiro que me ameaçou de morte já está morto. Ele ficou cego. Ficou paralítico. Foi para a cadeira de rodas. A família o abandonou. E ele morreu na cadeira de rodas. Queridos, a gente não pode se comportar como o mundo se comporta. Mas imitar Jesus. Qual foi a vez que Jesus revidou um tapa, um insulto? Mas ele reagiu quando mentira foi atribuída a ele, do ministério dele. Não vamos falar sobre esse detalhe, porque o tempo não permite. Mas vejam bem, nosso dever como discípulos é amar. Amai os vossos inimigos. Não vou dar detalhes sobre isso, porque os irmãos entendem. Agora veja uma coisa. As Escrituras dizem, em Romanos capítulo 8, versículo 29, e é um texto que você talvez não concorde com o significado dele. Você não pode negar o que está escrito. Certo? É um texto que fala sobre a nossa predestinação. O texto diz que Deus, nosso Pai Celeste, o Criador, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Está escrito isso. Romanos 8, 29. Significa dizer que no âmbito de nossa existência terrena, devemos ser como Jesus foi para fazermos tudo como Ele fez. Haveremos de reproduzir a imagem de Deus que foi reproduzida da pessoa de Jesus. Nós vamos também reproduzir essa mesma imagem. E Paulo fala isso na segunda carta e na segunda carta aos Coríntios. Então, queridos, este é um princípio regente do ministério que você e eu devemos exercer como discípulos e como discipuladores. Ser como Jesus foi, como humano aqui na terra. Falar como Ele falou. Ensinar o que Ele ensinou. Fazer o que Ele fez. Se isso é difícil, eu sei o que é, mas essa é a meta. E discipulado é para nos levar ao nível de maturidade que nos capacite a sermos como Ele é.
e fazer o que ele fez. Por último, terceira coisa que eu quero falar sobre discipulado, do texto de João que nós lemos no começo, na oração de Jesus, é o plano de Jesus para nós. Jesus transferiu para nós a missão que recebeu do Pai. Ele disse ao Pai a oração: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. E então, o que Jesus estava dizendo, pedindo a Deus, ele também disse: eu não rogo somente por estes, pelos 11, porque o filho da perdição já estava fora. Mas os 11, não peço somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer no futuro, na palavra que eles vão pregar. Então, discípulo se reproduz quando prega para o incrédulo, e o incrédulo se converte. Ele se torna discípulo de Jesus, como um pregador também é. Agora, o discípulo maduro vai ensinar as coisas que ele ainda não sabe, até que saiba tudo que o discipulador já aprendeu. Ele vai aprender no ensino verbal e também na prática. Jesus transferiu para nós a missão que recebeu do Pai, quando ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. O termo assim como, Jesus quer dizer da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo propósito, com a mesma autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isto significa que essa expressão, assim como, nos faz reconhecer que o ministério de Jesus é parâmetro e modelo para o nosso ministério. Então, tem duas coisas aqui que são as implicações deste fato. Primeiro é que nós devemos imitar Jesus como ele imitou o Pai. Em João capítulo 5, estou terminando. Em João capítulo 5, versículo 19 e 20, Jesus pregou dizendo o seguinte: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Ou seja, Jesus está usando de uma analogia. O Filho faz o que o Pai faz. Não é? Agora, ele é o imitador do Pai. Por este princípio, Jesus está dizendo, verso 20, ele explica por quê. Porque o Pai ama o Filho. Essa é a relação de intimidade de pai com filho. Ele ensina o filho. Se seu pai é sapateiro, ele vai lhe ensinar a fazer sapato. E você vai ser um sapateiro dos melhores, do jeito que seu pai é. Esse é o princípio. E ele vai fazer isso porque te ama. É pai responsável. Ele não é aquele que é só homem. Ele gera e sai atrás de outra. Não. Ele é homem. E por ser homem, ele tem caráter, princípios. É regido por valores éticos. E Jesus deixa isso bem claro. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Aí está. Devemos obedecer a Jesus como ele, Jesus, obedeceu ao Pai.
E o último texto que eu quero ler é esse agora. João 15, versículo 8. E diz assim: nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, o que vai glorificar Deus? Em que deis, nós discípulos, deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Se você enche a boca de dizer que é discípulo de Jesus e não faz nada na igreja, você mente. Se você diz com verdade que é discípulo de Jesus, então você está engajado em um ministério. Você recebeu dom e por sua responsabilidade em fazer o que o mestre manda, então você exerce um ministério. Essa igreja tem vários PGMs, pequeno grupo multiplicador. E lá você vai encontrar discipuladores e discípulos. Não tem como mudar isso. E quem está lá, aprende. E depois de aprender tudo, chegou ao nível da maturidade, ele vai ser discipulador. Ele agora vai discipular novas pessoas. E assim, os grupos crescem, se multiplicam, do jeito que Jesus ensinou. Se a igreja faz isso, e se de fato a forma de fazer é como Jesus disse, então o discipulado verdadeiro está sendo realizado. E ele está sendo glorificado por isso. Amados irmãos, a mensagem que recebemos de Deus agora nos fez compreender que discipulado não é um programa, não é um curso, nem um departamento, ou estrutura da igreja. Não é não. Discipulado é um relacionamento pessoal, comprometido, em que um discípulo maduro ajuda outros discípulos a se tornarem imitadores de Jesus em seu caráter, em sua conduta e suas ações. Deus conclama cada membro desta igreja a engajar-se neste ministério. E você pode fazer isso agora. Onde você está sentado no banco, curvar sua fronte e dizer isso para Deus: Senhor, eu não sabia das coisas que eu ouvi agora. E agora percebi que eu não sou um discípulo como devia ser. Eu te peço que o Senhor ponha um discipulador competente, para que eu seja discipulado por esse crente maduro. E se você é daqueles que você é só discípulo e está crescendo, você pode orar: Senhor, faz de mim um discipulador hábil. E você então, esse é um voto de consagração. Essa é a meta de Deus. Se você se opõe a isso, você está dizendo: eu não quero ser discípulo de Jesus. Então você é apenas um assistente de culto. Vai à igreja como quem vai a um teatro. Não tem nada a ver com ela. Mas se você é renascido, então esse é o momento de você se engajar. Entrega de corpo e alma. Se alguém está aqui e quer fazer isso publicamente, faça isso agora. Pode vir aqui. Senão, você não é coagido a fazer. Você é exortado a dar testemunho perante o público da sua verdadeira fé, da sua consagração. Não é vaidade. Isso é um testemunho de vida. E o mundo precisa saber que você é esse tipo de gente. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu vou pedir que o pastor Eliezer faça a oração.